A paz do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Amados irmãos, mais uma vez aqui com alegria no coração. Estamos aqui para ministrar mais uma palavra que ela venha de encontro com as suas necessidades. Que a palavra de Deus venha de encontro com as minhas necessidades. Que Deus, através do seu infinito poder, venha agraciar a nossa vida. Quero convidar você, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler aqui uma palavra nesta hora gloriosa. Oh, glória a Deus! A palavra se encontra em São Lucas, capítulo de número 15. Vamos ler a palavra deste Deus que é maravilhoso. Amém? E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs uma parábola, dizendo: Que homem entre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não a deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros gostoso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi-se, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando uns dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele lhe disse:
Veio o teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazendas com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Amém e amém, Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome santo deste Deus. Amados irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, que Deus é um Deus amoroso, é um Deus que ama, é um Deus que verdadeiramente tem obra na vida do ser humano. Nós vemos aqui que Deus, através do seu infinito poder, Deus deixa o livre-arbítrio para o homem, para a mulher. O Senhor coloca diante de nós dois caminhos, céu ou o inferno. E Ele deixa para você escolher. Se você escolhe o céu, Deus ele vai te tratar da melhor maneira. Ele vai fazer de tudo para que você seja feliz. Mas se você escolher o outro caminho, eu tenho certeza que Deus ele se entristece. Mas o Senhor, ele não te obriga a nada. O Senhor está vendo que você está indo pelo caminho da perdição. O Senhor até mesmo permite. Deus não vai te obrigar a nada. Mas a partir do momento que a pessoa para, que a pessoa começa a refletir, a pessoa começa a se arrepender, Deus está de braços abertos esperando. Então eu quero que você entenda, meu querido irmão, que a obra de Deus, você tem que aceitar. Você tem que permitir Deus trabalhar na sua vida. Porque a obra de Deus, ela é completa. A obra de Deus, ela é tremenda. Mas Deus, ele é educado. Se nós vermos em Apocalipse 3, versículo 20, o próprio Senhor Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor diz que ele está à porta do meu coração, do teu coração. O Senhor está batendo através de uma mensagem, através de um louvor, dizendo: abre o teu coração que eu quero entrar. Abre o teu coração que eu quero fazer morada. Se você abre o teu coração, Deus ele entra e ele transforma a tua vida. Ele te liberta, ele te cura, ele te sara, perdoa os teus pecados, coloca você numa posição de servo de Deus. Então Deus, ele não obriga ninguém. Deus ele é educado. Ele não invade, que nem o adversário das nossas almas. E se você, irmão, está bem atento às palavras de Deus, preste atenção que Deus tem uma obra linda na tua vida. O maravilhoso deste Deus, quando ele chama o homem, ele chama para uma grande obra. Você que se afastou do caminho do Senhor, você vai entender aqui o que é que Deus está querendo dizer através desta mensagem. Tinha dois filhos, o homem, o Senhor falou por parábola, tinha dois filhos. E um deles se cansou. Um deles chegou para o pai e pediu para o pai dividir. E assim o pai fez. O dono da casa, o dono da fazenda. Um mistério muito grande, muitas vezes, que nós procuramos entender e não entendemos, né?
Mas quando nós buscamos de Deus a sabedoria, a compreensão, o discernimento, Deus esclarece tudo na nossa vida. É o caso desse moço. Ele chega para o pai, acho que ele se cansou de estar naquela fazenda. Ele disse: pai, dá minha parte que me pertence. E o que o pai fez? Repartiu entre eles a parte. Passando poucos tempos, esse moço pega suas coisas, pega tudo seus pertences e vai embora. Vai para uma terra longínqua. Não é? Ele foi para um lugar longe, deixou a casa do pai e foi para um lugar longe. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha tudo. Ele não precisava de nada, ele comprava. Ele poderia pagar, né? Ele podia pagar. Então ele foi. Mas depois, a Bíblia diz, e havendo gastado tudo, houve uma grande fome naquela terra. Depois que ele gastou tudo, que ele não tinha mais nada, aí ele viu que o problema chegou. Mas o problema já tinha chegado quando ele deixou a casa do pai e ele não percebeu. A Bíblia diz que ele gastou tudo absolutamente, quer dizer, gastou dinheiro à toa, praticamente à toa. E teve fome naquela terra. E aí, o que aconteceu? Sem dinheiro, o que ele disse? Vou procurar emprego. E ele saiu procurando emprego numa terra que tinha fome, quer dizer, não tinha emprego, não tinha nada. E ele procurando e não encontrava nada. Até que chegou um homem e disse: olha, o único emprego, serviço que tem aqui é apacentar porcos. Mas é um serviço nojento e ninguém quer. Então, na hora da dificuldade, quando ele viu que não tinha mais jeito, não tinha mais solução, o que ele disse? Vou ter que trabalhar. Para mim me manter vivo, vou ter que fazer alguma coisa. E o dono daqueles porcos falou: olha, o único emprego que tem aqui é esse aqui. Então você vai apacentar porcos. Mas a fome era extrema, cada vez pior. A Bíblia nos relata que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Quer dizer, era uma espécie de ração que dava para aquele tipo de animal. E ele desejava porque a fome era extrema. E ele vendo os problemas, ele vendo as dificuldades, ele não via saída. Ele falou: não, eu tenho que garantir meu sustento, eu tenho que comer qualquer coisa. Sujo. Certeza ele deveria dormir naquele lugar, rasgado, barbudo. E ele agindo desta maneira. Qual é o significado? Na nossa vida, nos dias de hoje, irmãos, não é diferente. Muitas vezes entra em nós, ou na pessoa que se afasta do caminho do Senhor, a primeira coisa que o diabo faz é cegar a pessoa. É a cegueira espiritual. Porque a cegueira espiritual você não pode contemplar a glória de Deus. Então este homem, ele ficou cego. Ele viu o problema, ele não viu solução. Enquanto isso, ele estava ali, apacentando. E o Senhor é assim na minha vida, na sua vida, irmão. Quando você se afasta do caminho do Senhor, Deus, ele não afasta de você, mas ele fica de longe. Ele fica observando e esperando o momento do arrependimento. O momento de você se tornar em si. Porque este homem estava fora de si, ele estava transtornado. Mas aí aconteceu algo. A Bíblia diz que tornando em si, quer dizer que ele voltou ao normal porque ele estava fora de si. Ele volta ao normal, à realidade, e ele disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui padeço de fome? Quantos estão lá na casa do pai, têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti.
Já não sou digno de ser chamado de teu filho, mas faze-me como um dos teus jornaleiros, como um dos teus empregados. Muitas vezes, a pessoa afasta do caminho do Senhor, ela anda sem rumo, sem direção, vivendo absolutamente aquilo que ela acha que ela deve fazer, ela faz. Né? Não tem problemas difíceis, até que começam a surgir as dificuldades. Aonde o inimigo começa a lutar. Aonde a pessoa percebe que fez algo que desagradou ao Senhor. A pessoa reconhece que saiu da casa do Senhor. Por qual motivo? Muitos estão enfadados. Muitos saem da casa do Senhor por uma luta, por um problema, por causa de um irmão que falou da vida dele, por causa que a palavra não estava mais entrando em seu coração. Sempre tem um porquê. Culpa um, culpa o outro. Mas a pergunta que se faz, o que foi que Jesus fez para você sair do caminho do Senhor? O que foi que Jesus fez para você que te magoou, que te deixou tão triste, que você simplesmente quer ir embora, sair da casa do Pai, achando que por aí você vai conseguir, que tudo vai dar certo, que a tua vida vai melhorar? Não é verdade. A tua vida só vai piorar. Você pode sair do jeito que você achar que você deve sair, pode sair com dinheiro, pode sair com fortuna, mas lembre-se que um dia isso acaba. Por quê? O Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar é o Senhor. Se a pessoa deixa o caminho do Senhor, vai buscar em quê, em primeiro lugar? É aonde começa a padecer, aonde começa a surgir as enfermidades, as perseguições, as ofertas malignas do inimigo, e a pessoa se afasta do caminho do Senhor. É muitos que tem acontecido, porque Jesus não fez nada. Jesus disse: eu te amo. Jesus abriu o coração. Muitas vezes a pessoa esqueceu de olhar para o Senhor e foi olhar para o irmão, foi olhar para a vida do irmão. Ah, mas aquele irmão está em pecado, eu não vou ficar numa igreja porque eu disse. Se a igreja, a partir do momento que ela alcançar a perfeição, o Senhor recolhe. Todos nós somos falhos, todos nós somos defeituosos, e mais Deus, irmãos, Ele permanece perfeito. O Senhor é fiel, o Senhor não pode negar a si mesmo. Então você aí, que o teu coração está batendo um pouco mais forte, porque o Senhor está falando com você, meu querido irmão. O Senhor está falando com você, minha irmã. Abra teu coração, deixe esses problemas de lado, volte para Jesus, olhe para Ele, que Ele é autor e consumador da nossa fé. Só Ele tem, só Ele pode, só Ele faz. E aquele moço tornou em si. Ele reconheceu o seu erro, reconheceu as suas falhas. Por quê? Porque quando nós reconhecemos nossos erros, Deus, Ele é Deus para perdoar. Ele levanta daquele lugar, daquela terra, praticamente estava morto. Ele estava morto, principalmente morto espiritual. Mas ele lembrou da casa do Pai. Ele começa a jornada. Nós vimos aqui que ele partiu para uma terra longínqua, foi para muito longe. Hoje, quando você se afasta dos caminhos do Senhor, você vai para muito longe. Você vai para distante de Deus. Quanto mais longe de Deus, melhor. Por quê? Você começa a praticar todas aquelas coisas, aquelas atrocidades que você fazia. Você começa a beber, você começa a fumar, começa a prostituir. Tudo isso são coisas que você começa a praticar quando você deixa o caminho do Senhor. Quando deixamos o caminho do Senhor e fazemos as coisas que o adversário gosta, ficamos cegos espiritualmente e longe do caminho do Senhor.
Então, meu amado irmão, minha amada irmã, ainda é tempo de voltar. O Senhor está de braços abertos te esperando. Foi uma luta, foi um problema, foi uma dificuldade. Olha para cima, olha para o Senhor. Você vai ver que o amor de Deus é eterno. Deus amou o mundo de tal maneira, meu irmão, que deu seu Filho, seu unigênito, por mim e por você, para que nós tenhamos a vida eterna. E quando aquele moço começa a caminhar em direção ao Pai, de longe, o Pai o avistou. Mesmo assim é comigo e com você. De longe, desde os altos céus, que Deus está te vendo. Deus já te avistou. Deus sabe o propósito do teu coração. Deus sabe a decisão que você tomou de voltar. Então pode ter certeza que há festa no céu. Os anjos começam a se preparar para fazer uma festa. Por quê, irmão? É aquela dracma perdida. Que a pessoa quando encontra, ela não faz uma festa, somos amigos, olha, alegrai-me comigo. Dracma significa uma peça, uma joia. E você é uma joia preciosa para Deus. As 99 estavam no aprisco também. Mas o Senhor foi atrás daquela que estava perdida. Buscou, o Senhor está te procurando. O Senhor sabe onde você está, mas está esperando o momento. Aquele tinha 100 ovelhas. E um dia ele foi contá-las. Sempre contava, aqui estão 100. Mas um dia ele percebeu que estava faltando uma. Ele diligentemente saiu a procurar. Saiu a procurar. E encontrou a ovelha desgarrada, sofrendo, gemendo, com frio. Ele coloca em seus ombros e ele traz para o aprisco. Aí ele chama os vizinhos, os amigos, fala: alegre-se comigo. A minha ovelha estava perdida, mas eu a encontrei. Foi achada. Está ferida, está machucada, mas vou eu restaurar. Vou eu fortalecer. Vou eu entregar tudo aquilo que ela perdeu, vou trazer novamente. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, aquele moço, ele volta para a casa do pai. O pai o avista de longe e sai ao encontro e beija-o, abraça. E naquele momento o pai começa a palpar para ver se estava ferido, se estava machucado. É assim comigo e com você, irmão. Muitas vezes nós afastamos por uma luta, por um problema. Muitas vezes uma palavra de alguém nos feriu, nos machucou, mas voltamos para a casa do Pai. Deus seja louvado. Oh, glória a Deus. Voltamos para a casa do Pai. E quando você volta para a casa do Pai, o Senhor, irmãos, Ele se alegra. Pode ter certeza. O Senhor já falou logo, o dono daquela casa falou assim: eita, que alegria. Mas observou que seu filho estava todo sujo. Ele disse: olha, pega uma veste limpa e coloca nele. Coloca o anel no dedo, porque todos nós temos um anel ou uma aliança com Deus. Quando saímos da casa do Senhor, essa aliança ela é quebrada, ela é perdida. E o Senhor diz: trazei aliança, coloca, quer dizer, um novo pacto com o Senhor, um novo concerto para com Deus. Coloca aí nos seus pés alparcas ou sandálias, quer dizer, temos que estar calçado no evangelho da paz. É isso. Vamos nos alegrar, trazer o bezerro cevado, porque Deus só tem o melhor para nós. Aí sim, irmãos, e é assim que Deus quer.
nos trazer, nos transformar, nos purificar, nos renovar, colocar alegria no nosso coração. O homem não jogou, não lançou em rosto o que o Filho fez. Mesmo assim é Deus, irmão. Hein, minhas irmãs? Meus irmãos também. Mesmo assim é Deus. Muitas vezes tem pessoas que não voltam para os caminhos do Senhor, porque acham que Deus não vai receber, Deus não vai fazer, Deus vai operar, Deus vai agir, Deus vai transformar, Deus vai capacitar cada vez mais, Deus vai fortalecer. É isso que Deus fala aqui nesta parábola. É isso que Deus quer que você entenda nesta parábola. Se afastou do caminho do Senhor. Volte. Ainda dá tempo. O Senhor está de braços abertos te esperando. Quando aquele homem disse assim, olha, alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Porque nós saímos dos caminhos do Senhor, nós morremos espiritualmente. Mas o Senhor ressuscita a nossa alma. O Senhor ressuscita a nossa vida, irmãos. Tenha certeza disso. E houve o quê? Uma festa. Todos se alegram por um pecador que se arrepende. Entenda isso, irmão. Volte para Jesus, você que se afastou. Ele está te dando uma chance. Ele está te chamando. Ele não vai te lançar em rosto o que você fez por aí. Não. Ele vai te limpar novamente, vai te purificar, vai transformar a tua vida, vai colocar você na igreja, vai restaurar os talentos, vai te capacitar, vai te usar cada vez mais. Problemas surgem. Só que tem um detalhe, nós estamos no tempo do fim. Jesus está às portas para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Não placa de igreja, igreja que significa você, pessoa. Um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro. Zeloso e de boas obras. Está bom para você? Que maravilha! Deus te traz de volta. Deus te coloca na casa dele e diz, olha, eu te amo, não te deixo e não te desamparo. Mas tem um problema, irmão. Ah, mas você falou que se voltar não tem problema nenhum, vai tudo se resolver. Não, mas tem um problema. Fizeram o quê? Uma festa. O homem disse, vamos nos alegrar, meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Vamos matar aí o boi cevado, um melhor que tem na manada. Vamos fazer, vamos preparar da boiada. E ali começaram a fazer o quê? Uma festa. Uma festa no céu. Quando o pecador se arrepende, é a festa, irmão. Os anjos fazem festa. Mas aí tem um detalhe. O outro irmão, ele ouve o som, ele ouve a alegria daquele lugar e ele chama no céu. O que é que está acontecendo? Ah, o teu irmão voltou. Como assim? Voltou e fazem festa? Não, ele tem que ser punido. Não pode? O que é isso? E ele ficou bravo. Ele ficou bravo. E o pai, o dono da fazenda, chega para ele e falou, filho, entra, filho. Vamos nos alegrar. Mas o que está acontecendo aí, pai? O teu irmão, filho, estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Olha aqui, ele aqui como estás. Mas espere aí, ó pai. Eu nunca transgredi nada. Eu sempre estive na tua casa. Nunca transgredi um mandamento sequer. E aí pronto, irmão. Então aí o que acontece? Aí o problema já é dentro da casa. Este teu filho gastou tudo. Fez com que o Senhor dividisse.
gastou todo o seu dinheiro com as meretrizes, andou dissolutamente, e ele volta para casa e o Senhor o recebe gostoso. E o Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com meus amigos. O pai disse: filho, tudo que tem aqui é teu. Mas esse teu irmão estava perdido e foi achado. Não é assim, irmãos? Na igreja, mesma coisa. Quando a pessoa volta para o caminho do Senhor, Deus fortalece, reveste, renova, transforma, começa um novo capítulo, e aquele que já está lá há muito tempo é aquele que te julga, te sentencia e te condena. Nunca saí do caminho do Senhor. Sempre fui de oração, de jejum. Sempre me preocupei com a minha vida espiritual. Esse é o hipócrita. Esse é o fariseu. Não é? Porque quando você volta para os caminhos do Senhor, Deus transforma. Mas quando você está já no caminho do Senhor, é aí que você tem que permanecer mais firme, porque não há tempo. Eu tenho 30 anos de evangelho. Se você tiver um mês e tiver sinceridade no teu coração, você vai chamar mais atenção de Deus do que aquele que está lá, já encroado há 30 anos, já acha que não precisa orar mais, não precisa jejuar mais, já não tem o mesmo afeto, já não tem mais aquele primeiro amor. Então esses são os problemas que você encontra. Mas uma coisa muito importante, o diabo não toca na tua vida. A partir do momento que você entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, tudo Deus vai fazer por você, o diabo não vai te tocar. Porque maior é Deus, aquele que te chamou. Deus é vivo, Deus é verdadeiro, é tremendo, soberano, é eterno, maravilhoso. Ele te ama, não te deixa, não te desampara. Somente fica firme, porque a obra de Deus é grande na tua vida, meu amado. O Senhor quer fazer festa no céu, ainda hoje. Não importa o problema, não importa a dificuldade, o que aconteceu na tua vida, não importa. Volte para a casa do Pai. Volte agora para o Senhor. Ele está aí do teu lado, está aí esperando você se arrepender. Senhor, eu me arrependo de tudo. E você vai ver Deus operar um milagre na tua vida, devolver tudo aquilo que você perdeu, te trazer paz de espírito, te trazer amor. Você vai ver que você vai conseguir tudo. Você vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é o Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a tua vida. O que eu não pude dizer, que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Deus abençoe a tua vida.